Olá, meus amados irmãos, a paz e o amor do Altíssimo. Amados, mais um entendimento aqui. Quando você navega aí, amados, pela história, né, de Abraão, né, aí vai os descendentes aí, Jacó, aí você vai tendo entendimento de que Deus ele está presente a todo momento, né, e Deus ele se faz presente aí no iníquo, né, e se faz presente na verdade. Então, você tem que ficar bem atento para você perceber, né? Aonde aí geralmente as esposas aí são a palavra, né? Que é para dar o entendimento, e esses reis aí geralmente eles estão movidos pelo engano, né? E aonde os descendentes aí Abraão, Jacó, né? Todos os outros aí, eles são esse Deus verdade, né? Onde leva a verdade, quer dizer, inspirados pela verdade. Inspirados pelo amor, né? O Deus inspirado pela justiça, vamos dizer assim. E as esposas inspirado pela palavra, né? Sempre representando essa ordem aí, para você entender. Aí quando você vê que Jacó, por exemplo, ele vai lá para Labão, você vai ter esse entendimento, né? Quando fala as filhas lá de Labão, representa aí essas terras aí, né? A Israel e o Egito, né? Geralmente é feito nessa ordem aí, né, que representa aí o sistema religioso, né, a divisão dele aí, né. Então, vocês vão ter um entendimento quando ele fala lá para Labão faz um acordo lá com Jacó para ele cuidar, para ele das ovelhas lá, né. No caso, as ovelhas, vocês sabem que são as pessoas, né. Então, são as pessoas de Deus aí que Deus quer salvar. Então ele faz lá um acordo com Jacó de que as ovelhas malhadas e as pretas, malhadas você sabe que é as listradas, né? As malhadas e as pretas, representando aí então aquela pessoa que está totalmente obscura e aquela pessoa que já está metade obscura e metade já tem um entendimento, quer dizer, aquela pessoa que já cumpre a antiga aliança, né? Mas ainda não cumpre a nova, então ela é a malhada. E aquela obscura que não cumpre nada ainda, né? Mas faz parte aí dessa Israel, né? Ela tá, como Jesus fala, aquela que está com a trave no olho, né? Que é aquela que está totalmente obscurecida e a que está com cisco no olho, né? Para você ter esse entendimento aí. E existe aquelas outras representando a Babilônia, representando o outro lado, né? Que são as mais fracas, que ele fala que as claras, né? As ovelhas claras, que seriam essas que ficariam para Labão, né? Aí você vê todo o entendimento que Jacó ele vai lá, ele põe depois ele põe a varinha verde lá para elas ver a imagem e sair listrada, né? E fazer os cruzamentos lá, sair listrada, e todo o entendimento ali para você ver como que Deus age aí no meio da humanidade, né? Então Deus ele vai se revelando ali através dessa história para você ver como ele age na humanidade, como ele age fazendo a parte do engano e fazendo a parte, né, no caso do vinho forte e do vinho novo, né? Então ele faz todo esse trabalho. E a palavra, que é o pão que está em Jesus, né? Então você vai tendo os entendimentos, você vai somando toda a história, você vai ver que faz parte. Você vai ver que isso daí é Deus querendo abrir, né, os seus olhos aí, quando você tem esse entendimento espiritual. Aí ele vai contando fatos, né? Como ele fala que subiu na região montanhosa, por exemplo. A região montanhosa, você vai entender que é a mente da pessoa, é o cérebro da pessoa, né? É quando ele consegue entrar na mente da pessoa aí e essa verdade ser revelada aí na mente da pessoa. Então essa região montanhosa que ele fala aí, né? Que está no alto, né? Bem representando isso, né? Jesus ele faz essa representação quando eles sobem ele lá para a região montanhosa, né? Então ele faz essa situação assim. Quando Abraão também sobe ao Monte Moriá, né? Toda a interpretação essa daí. Quando ele vai sacrificar o filho lá, representando Deus sacrificando o filho, né? Jesus, né? Aí depois vem como se fosse o engano e continua a história depois, que ele não sacrifica Jesus, que o anjo fala para ele não sacrificar, né? Então você vai tendo todo o entendimento, né? De que a palavra ela vai continuando, né?
E Deus ele vai clareando a nossa mente através disso. Se você começar a observar também, você vai ver que ele sempre fala em números aí, né? Esses números têm todo o significado que você vai entender a história, né? Quando ele fala número 12, você já sabe que é Israel, né? Quando ele fala o número 6, essa é Israel, mas com um engano, né? Tem um engano aí. Então, quando que você vai ver que ele fala, às vezes, referindo à pedra, né? Que significa que ainda tem esse engano, né? Depois Jesus vencer essa pedra angular, quer dizer que essa pedra já moldada, já trabalhada, né? E quando ele fala aí, o número 3, né? Que representa aí que ele está presente ali, né? É ele presente, né? O número 9 significa já ele na glória, né? Já o Deus atingindo o objetivo, né? Esse número 9. Então você vai estar entendendo essas partes aí, somando com os números. Quando você vê lá falar, tipo, alguma pessoa lá, ela morreu com 127 anos, né? Você está entendendo como a Sara morreu, né? Ela morreu com 127 anos, já representando, né? Que esse 127 aí é 3 e 7, né? Já representando aí 3 como sendo Deus, né? Ao lado de Deus, e 7 como sendo Jesus, a palavra, né? Que quer dizer que essa palavra ela continua aí ainda na história, entendeu? Ela continua no 3 lá, que é antes, né? Que ela vai sofrer ainda os enganos, né? Mas ela vai ter a perfeição, entendeu? Então sempre as datas elas vão conferindo aí. Você pode reparar que começa desde lá do Éden, ele vai falando das pessoas que morreu com tantos anos, que tantos anos teve filhos. Quando fala teve filhos, você já entende que são esses filhos espirituais, né? Aí quando fala escravos, você já entende que é esse povo que ainda não foi liberto ainda, né? Que são filhos de Deus, mas ainda são escravos. Ele vai falar escravos e escravas. Quando fala camelos, você entende que já é esse povo aí que é escravo, que trabalha, né? Que você sabe que o camelo ele trabalha aí nesse engano, né? Quando ele fala que Jacó ele conquistou lá esses escravos, escravas, camelos e jumentos, já está querendo dizer esse povo aí, entendeu? Que Deus ele conquista esse povo depois, na figura de Jacó, porque Jacó já não é engano, já é a verdade de Deus conquistando esse povo, né? Já é esse Deus verdade aí conquistando o povo, já o Deus, esse vinho novo, né? Quando tá nos reis lá, é o vinho antigo, é o vinho velho. Aí você vai entendendo que é o iníquo, né? Então é a passagem do povo do que é ruim para o que é bom. Então sempre quando fala morte aí, você vai entender que Deus matou lá. Essas mortes sempre vêm para o bem. É sempre indicando que está morrendo da carne, nascendo do espírito, né? Porque você já está num plano de morte. Então você tem que entender que a morte para você, nesse sentido aí, é uma morte boa, né? Está significando que está matando a sua carne, mas você vai estar ressuscitando no espírito. Então esse é o entendimento. Então, quando você vê falar lá, você já vai ligando essas situações, né? Quando fala lá o jumento, quer dizer, o que quer dizer o jumento? Quer dizer, esses aí que trazem a palavra, mas o jumento não entende a palavra. Ela é obscurecida, entendeu? E camelos, que quer dizer que trabalha, né? Que é os que trabalham aí para a palavra também. Então, você vai estar entendendo jumentos, camelos, você já vai identificar esse povo aí, né? No meio da Israel. A Israel, amados, é esse povo aí que é o primeiro a ser ligado ao Senhor. É um povo que vocês vão ver lá no Apocalipse, que são representados pelos 144 mil, né? Na verdade, esses 144 mil que fala lá é 1,4 milhões, né, da população aí. Então você vai depois ter esse entendimento que é 1,44, né, que é o número 144, que significa o número 9, né? Então vai ser 1,44 da população humana no total aí, no geral. Você vai ver no entendimento do Apocalipse que vai cair nisso. Então significa que esse povo aí, ele já vai estar nascido, né? Ele já, quando vem essas pragas, essas coisas aí do Apocalipse que fala, né? Que seriam aí para estar matando o resto da população que ainda não morreu para o espírito, né? Na verdade matando a carne. Então essas pessoas aí, elas já vão estar, né,
no espírito, né? Então significa que elas estão lá, você vê que elas aparecem antes e depois no final fala que elas aparecem, que elas ficam ao final aí. Então quer dizer que elas já estavam, né? Elas já estavam já separadas, esses 144 mil aí, né? Representando, no começo elas são 144 mil mesmo, né? Aí depois elas vão ser 1,44 bilhões aí, que representa a quinta parte da população terrestre. Você vai fazer a conta aí, você vai ver que bate o número exatamente, certinho aí com a quinta parte da população terrestre, que representando a graça de Deus, né? Que a graça de Deus é feita nessa quinta parte. E você vai ver lá que tem todo um sentido aí, quando você vê, quando fala que o dízimo era 10%, por que o dízimo era 10%? Que eles davam 10% porque eles não tinham entendimento, né? Na verdade, esses 10%, eles se tornam 20%, né? Porque é a quinta parte. Esse povo aí representa a quinta parte. Então, o significado é exatamente 10%, porque é para completar, né, essa antiga aliança, né, de Deus, onde Deus ele entra o número 9, né? Então, ele representa o número 9 e esse dízimo era representado 10% justamente para fechar essas duas graças aí, né? Que representa duas graças. Uma graça que é Deus, uma graça que é o povo, né? No caso, esses 144 mil. Então, seria assim, Deus está representando esse restante aí da humanidade, né? A ser salvos, né? E Jesus está representando essa parte aí que recebe a palavra, que são esses 144 mil, né? No caso, o número 1 aí seria Jesus, né? Que ele é representado no número 7, né? Mas aí nessa condição você vai ver que ele é o número, ele é esses 10%, né? Ele é essa palavra que vai ser semeada aí por esses 10%, né? Esses 10% vão fazer esse trabalho aí a princípio para essa palavra chegar, né, a todos da humanidade aí. Então você vai entender que Deus ele faz a conta dele certinha. Você vai ver que bate tudo perfeito, né? Inclusive no começo, quando eu estava buscando esses entendimentos, eu observei na internet, falava que a população estava em torno de 7,2, né? Que foi, essa medição foi no ano de 2013, né? Se eu não me engano, 2013, 2012, né? E essa população veio tá numa crescente, né? Então ela estaria no ano de 2030 em 8,6. Aí eu comecei a somar 8,6 para ver se batia. Só que na verdade não bate, né? Na verdade não bate por quê? Porque esse tempo já é agora. Então esse tempo já começa agora. Então esse 7,2 que é o presente é a quantidade correta que vai bater. Você vai ver que a conta vai bater certinho aí. Onde desses 7,2 sai essa quarta parte, né? Depois sai mais uma terça parte, depois mais uma terça, né? Você vai fazendo a conta aí, onde vai restar aí 1,6, né? Esse 1,6 tira-se esse mais 10, vai tirar 10%, que no final fala desses 10%, você vai ver. Então esses 10% saindo fica 1,44, que é esse número 144, né? É exatamente isso aí, vai tirar esses 10%, que seria esses 160 milhões, vai tirar e vai sobrar 1,44, né? Que é exatamente essa totalidade aí, né? Então você vê que Deus ele faz tudo perfeitamente, amados, né? Acredito, esses 160 que tira aí já são esses circuncidados, né? Primeiros aí, 160 milhões aí, né? Então, porque o número você vai ver que já esse 160 já representa aí essa palavra, representa Jesus, né? Porque ele 1 mais 6 vai dar o 7, entendeu? Então, no caso Deus aí, que seria a parte do engano, né? Somado com o 1 vai dar 7, que é a perfeição, né? Então, esse número, quando você vê que vai fazendo a relação do número, é isso. Ele vai juntando para poder dar a perfeição, entendeu? Então você vai entender que o número perfeito aí de Jesus é 7 e o número perfeito de Deus é 9, né? Aonde depois você vai ver que vai se relacionar aí, Jesus vai se relacionar depois aí com representando aí a união, né? Que Deus, quando Deus fala lá que
ele colocou Jesus como sendo o braço direito, à direita do Pai, é isso, o significado é esse, né? E Jesus, no caso, seria esses 6 aí antes, mas ele vem vir a ser 7, né? Que ele seria 6 por quê? Porque seria 2 ali, Caim e Abel, onde cada um é 6 ali. Só que um vai lá e mata o outro, depois Jesus faz esse filho 7. Ele coloca mais um ali para ser a perfeição, entendeu? Então Deus entra com mais um ali, então no caso ele deixa de ser 6, ele vai ser 7, entendeu? Para poder representar a perfeição. É aonde que você entende, entendeu? É que vai acontecer essa perfeição agora no final dos tempos. Então, onde esse filho dele volta a ser um filho perfeito, para poder salvar essa humanidade. Esse filho dele, ele vai vir perfeito por quê? Porque ele é o composto aí do vinho e do pão, né? Do pão e vinho. Quando ele faz lá essa menção lá com os apóstolos, é para significar isso. Fazer isso em memória de mim. Quer dizer que ele se tornou pão e vinho. Até então ele seria só uma parte, é metade, né? Então é isso que você vai entender. Então todo o trabalho de Jesus é o que? Ele vai fazendo esse vinho forte, né? Que seria da ira de Deus aí, que seria esse castigo, né? Que Deus vai castigando as pessoas. Ele vai clareando, ele vai tornando esse vinho no vinho novo, né? Como ele faz em bodas de Caná, para você ter um entendimento, né? Ele transforma a água em vinho, né? A água representa Deus. Aí você vai ver que depois o monstro do mar, ele sai do mar lá, ele sai da água, né? E você vai ver que Deus, quando cria o universo, também é representado pelo mar, pela porção maior de água lá. Então você vai ver que Jesus aí, ele faz isso, ele faz essa limpeza, né? Ele faz essa transformação da água em vinho. Então todo o engano que vem vindo plantado aí pelo próprio Deus, né? Através da humanidade, Jesus ele vem atrás sempre trazendo o entendimento para você entender e transformar essa água em vinho, né? E fazer essa transformação no vinho novo, que é Jesus. Por isso que ele fala que não coloca vinho novo em odres velhos, e nem costura roupa velha com pano novo. Então ele é esse pano novo, esse vinho novo, né? Ele faz essa transformação. Ele é esse espírito que faz essa transformação. Aí quando você começa a entender, aí você entende a história, né? Que Deus quer fazer essa parte. Aí você entende que a perfeição, ela vem depois. Você vai ver que os números, eles vão conferindo, né? O número 4 aí representa aí a igreja de Cristo, né? Que outrora era representado pela metade, pelo 2, né? Você vai ver que era representado pelo 2. E depois você vai ver que na perfeição, a circuncisão, por exemplo, é representada pelo número 8, né? Você vai ver que a circuncisão é representada pelo número 8. Você vai ver que o número 8 ele está no meio de Jesus e de Deus. Ele está no meio do 7 e do 9, né? Representando que Jesus vai fazer essa circuncisão em você para levar até Deus. Então é essa a representação. Então você vai ser circuncidado pelo Espírito de Jesus. Antes não era espiritualmente, né? Você via que na antiga aliança praticava carnalmente. Agora você vai praticar essa circuncisão espiritualmente, aonde você vai estar espiritualmente preparado para o seu Deus, né? Preparado para Deus. Então esse é todo o entendimento, amados. Você vai juntando quebra-cabeças, observando. Você vai ver que nas escrituras ele sempre fala lá ele sempre dá um entendimento dos números, né? Para os números vem acompanhando. Aí quando você observa um número onde ele aparece, depois aparece de novo, você vai observando o fato que acontece. E se você observar, os capítulos também, viu? Os capítulos das escrituras, todos eles fazem menção àquilo que está vivendo no momento, né? Quando você vê falar assim, passaram-se 2 dias, você já guarda ali que tem o número 2. Aí depois vai ver uma ação lá com o número tal. Aí você vai somar um com o outro, você já vai ver que é aquele momento que está vivendo ali. Então todos os capítulos também. Quando você vê o Apocalipse, do capítulo 1 ao 23, você vai ver que tem essas interpretações aí, né? Então você vai ver que todos os capítulos, eles fazem uma referência, entendeu? Então quando o capítulo, por exemplo, é o capítulo 9, você já vai ver que tem a parte que Deus está agindo ali, né?
Ali já é o Deus completo aí, o perfeito, né? Ele já está agindo ali. Quando você vê que tem o número 3, é aquele Deus que eu falei para vocês que é o do começo, né? Então, tudo é justificado, amados. Tudo tem a justificativa. Deus é perfeito. Tudo, tudo, tudo. Não tem um detalhe que passa. E as escrituras é infinito. Não adianta. Se você ler 10 vezes, você lê a mesma parte, você vai achar entendimentos que vai justificar aquele mesmo entendimento que você começou lá do começo. Ele vai ganhando forma. Ele vai desenhando aí forma. Vai desenhando esse corpo. Você pode ver que toda vez que você vê, você vai achar um detalhe novo. Toda hora que você entrar nas escrituras, você vai encontrar um detalhe novo que vai acrescentar. Então é importante, né, que você vá amadurecendo, tomando esses entendimentos em si, para poder você também estar ajudando os irmãozinhos aí, né? E como eu falei para vocês, esse entendimento de você não ficar com raiva, né? Deus ensinou lá para Caim, e você amar o seu inimigo. Por quê? O inimigo, amados, é para ser salvo como você. Na verdade, o inimigo aí é representando isso, representando esse povo cananeu, né? Que veio de Caim, né? Aonde foi os descendentes aí que espalhou pelo mundo inteiro, né? E o povo judeu, mas agora Jesus fez amizade, né? Então você tem que amar esse inimigo. Então aquela pessoa que provoca uma maldade, que faz uma maldade, que tem um coração duro lá, na verdade não é que ela tem um coração duro, na verdade Deus está ali por trás dela, né? Você tem que ter esse entendimento, é que você antes não tinha. Então você não toma mais parte. Por isso que Deus fala, né? Falou para Caim, para ele não ficar com raiva, porque Deus já sabia, né? Então você não toma mais parte nessa raiva. Quando você vê agora alguma situação assim, você já lembra disso, já lembra que aquela pessoa que antes ele é descendente de Caim, é seu irmão também, entendeu? Então você que é Israel aí, você tem que ter esse entendimento, que você também foi contaminado, você também se envolveu, porque fala lá no Éden, que fala, né, que os filhos de Deus, eles acharam as mulheres dos homens muito bonitas, quer dizer, o povo de Deus, o espiritual, se envolveu com o povo de Caim, né, o cananeu. Então é isso, você tem que ter esse entendimento, né? Você tem que ter o entendimento de que todos pecaram, né? É claro isso, todos pecaram. Então se você já tem esse entendimento de que você faz parte dessa Israel, você tem que ter entendimento que você tem que amar o povo cananeu. Você tem que amar esses que outrora te fizeram mal aí, que para você era mal porque você não entendia. Mas você, olhando nas escrituras, você vai ver que Deus tem parte nesse mal que eles fizeram, né? Deus fez parte disso, por quê? Porque Deus precisava renovar o povo dele. Então Deus precisa transformar esse vinho forte em vinho suave, em vinho novo, né? Então é isso, amados. Todo o plano de Deus é perfeito. Então ele agiu nesse Caim aí desde o princípio, né? Ele agiu nesse Caim, né? Esse mal que agiu no Caim aí é esse Deus. Só que ele fez isso com o propósito de salvar toda a criatura. Ele fez isso com o propósito de toda a criatura conhecer a glória dele. Então ele é perfeito, né? Isso é um meio que ele teve para poder se revelar à criatura, para entender que ele é um Deus amor. Então que o amor é assim, que ele se sacrifica, né? Aí fala que ele ia trabalhar duro na terra para poder conseguir filhos dela, quer dizer, filhos espirituais, né? Ele ia trabalhar duro, e foi isso que aconteceu, toda a história. Você vê lá do Éden, ele anuncia tudo isso, né? Você entende que ele ali ele é o Adão, né? Que a terra, no caso, é a Eva, que depois tem o filho Sete, né? No caso, que vai fazer esse renovo da terra aí, né? Que vai poder transformar esse vinho forte em vinho novo, né? Você vai ver que é o entendimento. Jesus é esse entendimento da palavra, né? Na verdade, Deus ele é a sabedoria, né? Ele faz toda a ação de sabedoria, né? Você vê que ele faz lá, vem como um mal, né? Mas por isso que nas escrituras fala que todo mal concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então você vai entender que Jesus ama a Deus, né? Ele vai falar que
João é o discípulo amado dele. Por quê? Porque João ali significa o próprio Deus. Você vai reparar depois, se você ver no Evangelho, no final dos Evangelhos lá fala, e no Apocalipse também. Né? Não é por acaso que é João que é o que escreve o Apocalipse aí. Né? Então você vai ter esses entendimentos. Quando você vê falar, sempre que você vê falar aí do pai e o filho, você vai ter essa relação aí durante as escrituras. Né? Você vai ver que ele está fazendo parte com isso. Ele dá autoridade ao filho, né, para poder fazer isso que Jesus faz, para ser a direita. Ele se torna à esquerda, né? Ele fica à esquerda fazendo engano, promovendo esse engano ali nos reis, em todas as autoridades, né? Quando Jesus é crucificado lá, é ele que faz o engano ali acontecer, ele que entra nos falsos mestres, nos falsos profetas. É tudo Deus, amados. É tudo ele que está fazendo. Aí ele entra lá, faz esse engano acontecer, aí Jesus vem e vai lá e conserta, né? E dá o entendimento. Aí Jesus é o perfeito, que dá o entendimento da palavra. Aí depois essa palavra é roubada novamente, né? Aonde que continua. Só que agora esse sacerdote que é Jesus, ele morreu para ressuscitar, e em espírito agora ele não morre mais. Antigamente ele morria, agora no espírito não tem mais como morrer, porque essa palavra está semeada aí. Não tem como esse povo morrer tudo de uma vez. Não tem como mais. Então o plano de Deus foi perfeito. Então existe como a palavra foi semeada e agora de uma vez por todas. Né? Então é de uma vez por todas. Você vai ver que veio os apóstolos aí, mas ela acabou se perdendo aí de novo, né? Ela acabou se perdendo. Só que agora não. E agora ele fala que ele governaria com uma barra de ferro. O que é uma barra de ferro? É o seu celular, é o seu computador. Entendeu? Você vai estar levando essa verdade para o mundo inteiro aí. Então não tem mais como essa palavra deixar de fazer filhos agora espirituais. Então ela vai fazer filhos espirituais. Agora não tem mais como não fazer, né? Então e Deus vai agir, você pode ter certeza, ele vai agir. Tudo isso que está no Apocalipse lá, ele vai acontecer. Porque muitos vão querer negar no começo e ele vai agir para poder essas pessoas aceitarem. Quando elas associarem a verdade com o sofrimento que elas vão estar passando, elas vão ver que elas vão ter que ranger os dentes. Por isso que falo ranger de dentes é isso. Elas vão ranger os dentes, mas elas vão aceitar a verdade. Né? Elas vão começar a dar frutos do amor, porque é a única forma delas saírem da condição que elas vão estar de sofrimento, né? Aonde você vai ver que isso vai acontecer em partes aí. Então, quanto mais longe vai, mais sofrimento você está arrumando, né? Então, a intenção é essa, amados. Quando você já entende logo de começo, né? Já só essa quarta parte, depois vai vir mais a terça parte, depois a terça parte, depois a terça parte. Então, você vai tendo os entendimentos. Que essa matança que Deus vai fazer aí não é uma matança física, mas é uma matança espiritual. Né? Ele vai matar você da carne aí, que você vai estar sofrendo por essa carne. Essa carne vai fazer você sofrer. Você vai ver que Jesus ele fala que ele veio para trazer guerra, não foi para trazer paz. Né? Ele veio trazer separação. Entendeu? Então é tudo isso, amados. Porque tudo isso vai precisar acontecer para você voltar a ter desejo pelo marido, né? Que até então você estava tendo desejo por ídolos aí. O que é o ídolos aí? É você pegar um pedacinho de terra e falar que é seu, né? E você tomar posse dele. Isso aí é idolatria. Você está pegando aquilo que é da terra e cultivando, como Caim fez, né? Agora você tem que abandonar, você vai ter que largar, entendeu? Porque você agora tem um entendimento de que o seu Senhor, o seu marido é Deus, é o Espírito. Então você vai se unir a ele, é Espírito. Aí você vai querer agora matar esse corpo, matar esses desejos carnais seus e poder nascer do Espírito. Então esse ranger de dentes consiste nisso. Porque a criatura ela vai ranger os dentes porque ela não quer amar, ela não quer praticar esse amor verdadeiro. Então, à medida que ela vai entendendo, ela vai sofrendo. Ela vai sofrer na carne. Então ela vai buscar, por isso que fala que esse pão, esse alimento que é servido para vocês agora, vocês vão ter sede, vocês vão querer, vocês vão buscar como algo precioso, né?
como uma joia rara, né? Como uma pérola. Então vocês vão buscar, vocês vão ter interesse. Por quê? Porque ele liberta vocês, né? Esse alimento que Jesus deu liberta vocês, né? Esse Espírito, a verdade, liberta vocês. Foi o que ele deu lá para Samaritana, né? Samaritana, como vocês sabem, vem do povo cananeu, né? Que fala que não se dava com os judeus. E o judeu foi lá e deu o alimento para ela. Depois, na outra passagem, você vai ver também que elas falam que podia pegar os cai da mesa do seu dono, né? Que na verdade o dono ali representando que é Deus, né? E aí ele fala que não era o momento ainda, né? Que ia chegar o momento. Quer dizer, agora é o momento. Então é isso, amados. Que a paz e o amor do Pai esteja aí te alicerçando em mais esse entendimento.